na outra turma esse computador da minha enteada, agora ele faz cada coisa, que é brincadeira, não. Como é que vai ser o trabalho, gente? Botei lá para vocês o projeto Nossa Cidade, o Rio. Ele tem várias etapas, eu coloquei a primeira etapa, e ele consiste no que eu estou colocando, né, de iniciação científica. Iniciação vem, né, deriva um substantivo que deriva do verbo iniciar, começar. Científica, ciência. Então, vamos começar a praticar um fazer científico. Como assim, professor? Tu vai mandar todo mundo para um laboratório em plena pandemia? Não, não vou fazer nada disso. Até porque, primeiro, a gente já viu em aulas anteriores que existem vários, vários discursos científicos, vários campos científicos, áreas de saber, não apenas a ciência que trabalha em laboratórios químico-físicos, né, como, enfim, para fazer experiências, ou então para descobrir uma nova vacina, etc. As chamadas humanidades também são campos científicos. Então, existe ciência feita em museus, ciência feita em arquivos, em escolas, existe ciência feita, por exemplo, em conversas em pesquisas de campo, é o que a gente vai falar. Então, o que é iniciação científica? Nós vamos começar agora, esse ano, né, nessa atividade que eu estou propondo para vocês, a compreender, a conhecer um método muito utilizado e muito que tem uma presença na nossa vida sem a gente saber. Por exemplo, se a gente souber toda grande obra que existe na cidade, que tem um impacto na cidade, como criação da linha vermelha, linha amarela, reforma de uma praça, tipo a reforma da Praça Mauá, e fazer o Boulevard Olímpico lá para a Copa do Mundo, tudo isso só acontece se tiver o laudo de um antropólogo, um laudo etnográfico dos impactos socioculturais naquela região. O que isso quer dizer, traduzindo para uma linguagem que a gente compreenda? Para eu poder fazer uma obra assim, arquitetônica, urbanística, eu preciso que um sociólogo ou antropólogo, os dois são profissionais das chamadas ciências sociais. As ciências sociais se dividem em 3 áreas. Você só se divide quando você se forma para o mestrado, doutorado. Antes, geralmente, é tudo igual, tirando na UF. Mas, enfim. Tem as ciências sociais, você vai fazer um vestibular para a FRJ. Vou botar lá, ciências sociais, curso de ciências sociais. Aí você vai escolher se você vai fazer um mestrado, se especializar em sociologia, em antropologia ou ciência política. Na escola não tem a disciplina ciências sociais, a disciplina é sociologia, mas ela engloba os 3, né? Então, o que acontece? Para você ter uma obra, você tem que ter um laudo de um sociólogo, um antropólogo, dizendo se vai ter um grande impacto na vida das pessoas que estão ali. Como, por exemplo, a transformação. Todo mundo aqui conhece a Praça Mauá, né? Já foi na nova Praça Mauá, né? Sim. Ou não? Sim. A Eduarda foi, Letícia, Maria Fernanda. Então, Tainá não foi. Eu fui também. Foi também? Então, muitas pessoas passaram pela Praça Mauá, porque é um lugar que, a nova Praça Mauá, que muita gente frequenta. Às vezes vai levar as crianças para passear no Boulevard Olímpico, às vezes você vai levar, enfim, ficou muito famoso por causa de show. Aquarrio, a roda gigante. Roda gigante, caríssima pra caramba. Tem aquela. Eu nunca fui lá, não, só tirei foto na frente pra dizer que fui. Eu também não vou e nem irei para pagar aquilo ali. Não sei quanto que tá, mas na época, quando inaugurou, era 50 reais. Onde, gente? Eu me É perdi. 80, professor. 80 para dar uma volta? Né? Isso. É melhor subir o morro e tirar foto lá de cima, que a vista é mais alta. Eu subo Turano e o quê? A vista é maravilhosa. Viu? E não paga 80 reais, roda gigante. Entendeu? Você Só tem cansa as pernas. Hã? Cansa, né? Fazer o quê? Eu também morei Só cansa as pernas, tanto subir. Me cansava, ficava subindo. A gente fazia a Kombi. Quando um dia de tiroteio, a gente não podia pegar a Kombi, né? Parava e ter que ficar com as compras tudo parado, assim, até subir. Você já morou no Turano, professor? Turano não, na Providência. Então, aí, já me perco já. Aí o trabalho, então, para você ter
uma obra assim tem que ter um laudo de um etnográfico. Aí a gente entra, meu Deus, então a sociologia e a antropologia, ela mexe na vida da sociedade, mexe muito na vida da cidade. Inclusive fazendo essas pesquisas, esses laudos, apresentando, permitindo, autorizando ou não essas obras, etc. Como obras, por exemplo, a obra do metrô, etc. Tudo que é tipo de obra que mexa com a cidade como ela está, que tem um impacto chamado urbanístico, social, a gente precisa de uma autorização. E de uma pesquisa para ver quais são os impactos. Por que isso? Porque as pessoas fazem obras e resultam na demolição de lugares, prédios onde muitas pessoas moravam, comunidades inteiras sendo removidas. Né? Por exemplo, onde é o Maracanã, antes era a favela do Esqueleto. Todo mundo foi mandado embora, removido dali, e a gente, para onde foram essas pessoas? Onde é o Parque da Catacumba, onde as pessoas vão tirar foto hoje, nas árvores, em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, era a favela da Catacumba. Pessoas foram retiradas de lá em caminhões da prefeitura e levadas para a Zona Oeste, para lá, meu filho, lá onde a cidade acaba, do lado de Santa Cruz, no bairro de Paciência, Vila Paciência, em casinhas pequenininhas, de 30 metros quadrados, pessoas de uma família grande que viviam, às vezes, numa casa, era um barraco, mas era um barraco que tinha, naquela época, então, que você tinha criação de galinha, de porco atrás da sua casa, e você é tirado dali, você trabalhava... Isso, igual aconteceu com a Reforma Pereira Passos. Na década de 60, o regime militar, a ditadura civil-militar, que tem gente que sente saudade, ela destruiu cerca de 100 favelas que existiam no Rio de Janeiro. 100 favelas acabaram nesse período e cerca de 100 mil moradores que habitavam nesses lugares tiveram que se mudar. Quem assistiu o filme Cidade de Deus, se você assistir de novo, você vê que começa assim, os caminhões chegando, entregando as pessoas num lugar longínquo, onde ninguém vivia, onde não tinha trabalho para você morar, que era a cidade de Deus, onde ninguém sabia que habitava, né? Como se fosse morar no céu, né? Você vê as nuvens. Então, assim, as pessoas foram tiradas de lá porque uma elite não queria morar perto daquelas favelas, porque precisavam se pegar aquela área para construir prédios e vender cada apartamento, que hoje vale 2 milhões de reais, especulação imobiliária, interesses econômicos, mas curioso, né, as contradições sociais. Mas essa classe média alta e essa elite, ela gosta de ter uma empregada morando perto para não pagar vale transporte, mais diarista para não pagar vale transporte, mais a mesma galera que quer mandar todo mundo lá para longe, né, longe do seu emprego, né. Paciência, inclusive, tem esse nome, Paciência, dizem que foi porque Dom Pedro I, que era uma galinha, entendeu? Ele dizia que tinha uma casa, uma das sedes da família imperial era a Fazenda de Santa Cruz, que tinha uma casa em Santa Cruz, tá? O bairro Santa Cruz é um bairro que tem uma história imperial que as pessoas desprezam. Tem até o palacete, Princesa Isabel, lá em Santa Cruz. E aí, a caminho desse palacete, Dom Pedro I parava na sua carruagem e falavam para as pessoas esperarem um pouco. Nesse momento, ele ia para a casa dizem, casa de amantes, e aí os pessoal falavam, haja paciência. E aí ficou esse nome, Paciência, para o bairro de Paciência, que é colado em Santa Cruz, né, depois de Campo Grande. Então, as pessoas foram mandadas de longe, saindo da sua casa. Imagina só, você mora, Maria Fernanda, mora no Turano, hoje ali na área Tijuca, Rio Comprido. Eu não moro lá não, eu moro em Vila Isabel, professor, pelo amor de Deus. Você não falou que mora no Turano? Não, eu falei que subiu o Turano, mas é na casa de colegas minhas. Eu moro em Vila Isabel, mas eu moro no Morro dos Macacos, em Vila Isabel. Então, você mora em Vila Isabel, no Morro dos Macacos. Aí você mora em Vila Isabel, num lugar que você está acostumado, aí você sai, menina, agora que eu me tornei... você é ousada, viu? Ela não tem fronteiras. Morro dos Macacos e Turão tem outra coisa. Olha, ela não quer saber de nada. Deus me livre. Ela não tá nem aí. Ela falou, esse negócio não importa, a cidade é minha. Eu vou andando... Corajosa ela. Oxe, não tem nada a ver com eles. Coragem para meus amigos. pessoa. Não sei se é coragem ou tolice. Ela é super poderosa. Ela vai não quer nem saber. E se perguntarem lá perguntarem onde ela mora, se ela vai estar lá em cima, lá no Turão, lá em cima. Onde você mora? Ela mora no Morro dos Macacos. Sou cria no Morro dos Macacos. As pessoas vão olhar assim. E o cara não quer nem saber. Com você não mexe. Professor,
Professor, eu moro no Macaco, eu vou no Lins às vezes, cara, e o povo do Lins tem medo de vir aqui. Eu caguei, eu não tô nem aí, não tem nada a ver com tráfico, É isso aí, problema. não temos, todos nós, né? E esperamos que um dia isso acabe. Né? Aí a gente vai lá, então, vamos lá. Aí, houveram essas mudanças todas. Para que a gente fala, Geraldo? Porque o que fizeram? Impactaram na vida de milhares de pessoas. Você mora num lugar, mora em Vila Isabel. De repente ela está em Vila Isabel, a mãe dela às vezes trabalha ali perto, ou trabalha num lugar que ela tem um ônibus que ela conhece, se estudou uma escola. Aí de repente fala assim, Maria Fernanda, amanhã você vai se mudar, agora você vai morar em Santa Cruz. Porra, olha o impacto na vida da pessoa. E aí é assim que aconteceu com muitas pessoas, né, que foram deslocadas da sua casa, à força, contra a vontade. O caso mais emblemático, máximo desse exemplo, é na Zona Sul, né, ali entre o Leblon e a Gávea, que é onde existia uma favela chamada Favela da Praia do Pinto, que os moradores não aceitavam sair dali, né? Não aceitavam sair daquela região e ir para essas áreas. Outros conjuntos foram criados, por exemplo, Vila Kennedy, Vila Aliança, Nova Holanda. Não aceitavam sair desses lugares para saírem da Zona Sul para ir para a Zona Norte, Zona Oeste. Não que elas não tivessem contra a Zona Norte e Zona Oeste, mas porque a vida delas estava ali, as oportunidades. Né? E aí os moradores se recusaram a sair e um incêndio, de repente, destruiu toda a favela, né? Olha, um incêndio aconteceu, curioso, né? Um mistério, nossa! Quem será que foi? O que aconteceu? Não, mas calma aí. Curiosamente, já na madrugada, logo depois, já estava o caminhão de lixo para levar todos os pertences dos moradores e tacar todo mundo lá na... Que curioso, professor. Nossa! Nossa, professor, que gente, isso, que mistério. Houve denúncia no jornal? Não houve. A gente estava em plena ditadura civil-militar, que existiu no Brasil de 1964 a 1985, 21 anos, e se você publicar qualquer coisa que denunciasse o serviço de crítica a uma ação do governo, você desaparecia, morria. Né? Acabou a sua vida, estava na lista dos desaparecidos. Viu? A sociologia também ensina alguma coisa. Vocês pensam que não? Você acha que é só brincadeira? Então, isso aí... Então, esse laudo, ele serve, por exemplo, para você... Calma aí, antes de você fazer uma obra, temos que avaliar. Obviamente que não é bem assim, né? Os interesses econômicos, às vezes, são muito maiores. Você vê, por exemplo, você não pode chegar e fazer uma obra em área de reserva florestal, mas mesmo assim a gente vê o que é a devastação, a destruição da nossa floresta, da nossa Mata Atlântica, a destruição do Pantanal, né? Quantas queimadas, e aí passa toda hora na internet, na televisão. Quantos mil hectares não foram queimados? Quantas, né? Porque a gente tem o quê? É difícil você denunciar nessas regiões, né? Fala, Fabiana, tá com a mão, não tinha visto. Fabiana e Juliana levantaram a mão. Não, eu tô de boa, tô quietinha aqui, só observando. Mentira. Que tinha uma mãozinha assim, ó, mãozinha. Fala, Era Juliana. eu. Fala, Juliana. Eu lembrei de um vídeo que eu vi de uma historiadora falando sobre a época da ditadura, que alguns músicos e artistas fizeram mensagem subliminar nas obras de arte e na música para pedir socorro para outros países. Isso aí, perfeito. Vou colocar, porque se você dissesse claramente a sua música não era autorizada, era censura. A gente vai falar no último bimestre, a gente vai falar sobre década de anos 60. Eu vou trabalhar com vocês a produção das identidades, desculpa, no terceiro bimestre. As identidades culturais, socioculturais, a gente vai fazer isso através da música. Vai falar sobre o nascimento do baile charme, o funk carioca, o rock, o samba. Vamos trabalhar por áreas, né? Como é que eles impactaram nossa forma de viver, a cultura, né? Eu vou explicar o que é a cultura, etc., para a sociologia, para a antropologia, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa época da ditadura, né? Como as pessoas criaram canções que não tinham mensagens assim diretas, né? Então tinha que mudar, tem vários exemplos. Clássicos, por exemplo, Chico Buarque botava uma música, apesar de você amanhã de ser outro dia, que parece ser uma discussão ali conjugal, né? Uma historinha de casal, de amor, mas na verdade é o quê? Está falando do regime militar, né?
etc. Quem levantou a mão foi Maria Fernanda? Não, professor, só para concluir, falar que isso que a Juliana falou é muito importante, porque naquela época de ditadura civil-militar, os civis não tinham, não tinha liberdade de se expressar, ou, sei lá, do voto, e entre outras coisas. Então, é só para concluir que isso que ela falou é muito importante. E nem grêmios não podia existir, sindicatos, associações de trabalhadores rurais, nada disso, não tinha direito a nada. E assim se segue. Mas, enfim. Então, professor, falando pra caramba, mas o que é o trabalho? O trabalho é o seguinte. Vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão apresentar, nosso objetivo é, no final do ano, fazer uma grande exposição com todas as 6 turmas que eu trabalho. Infelizmente, eu não pego a 1007. A 1007 vou conversar com a professora para ver se inclui, né? Não sei quem dá aula para 1007. Gente, são quantas turmas de primeiro ano? Isso que eu perguntar. Cruz credo. Cruz credo nada, imagina. Achei que era 2006. Não. Eu achei que parava na gente. Não, o mundo não acaba em vocês. Não, o mundo não acaba em vocês. Continua. Tem a 1007 depois. E aí vamos fazer... Eu tenho um amigo que é da 1007. Mas a gente é a melhor turma da escola, respeita. Isso que importa. A melhor elogiada. A gente é mais causadora. Professor, é por isso que não pode dar confiança pra 1006, professor, porque a gente é assim. Exatamente. Você estende a mão, a gente já quer o braço. Dá confiança, os pais fazem logo cartinha. Ficar ligado, senão gravou já. Ô, mãe, olha só, o professor de sociologia falou isso. Tá ok. Você é o último professor que vai ter esse problema com a gente. O professor tá falando isso aqui, ó, Conceição. Mas eu entendo, eu tô falando, mas eu sou pai também, e as minhas filhas estão sem aula, né, presencial há muito tempo. Eu tenho um menino de 9 anos na escola que não teve aula ano passado, não tem aula esse ano. A situação dele tá preocupante. Eu botei ele agora com uma vizinha minha que é professora de português para dar aula. Inclusive, ele tem aula hoje, 3 horas, porque 2 anos sem nenhum tipo de aula na rede pública. Então, assim, o que vocês vão fazer, gente? A ideia é a gente fazer um projeto que a gente vai juntar os trabalhos da 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, e se puder também 1007, sobre diferentes bairros, lugares onde vocês moram. E vamos fazer um grande mapa. Oi, Camille. Um grande mapa da cidade do Rio de Janeiro, segundo Júlia Kubitschek. Como vai ser feito? Vocês vão fazer uma iniciação científica, vocês vão fazer um trabalho de produção científica na área de ciências sociais, ciências humanas, realizando uma etnografia urbana. O que é etnografia? Eu vou contar para vocês. Vocês vão fazer, sobretudo, começar a fazer mais ela no bimestre que vem, mas eu vou contar. A etnografia é o seguinte. Primeiro, a antropologia, ela é a área das ciências sociais que estuda as diferentes culturas, os diferentes povos, compostos por diferentes seres humanos, né? E ela, no século XIX, século XX, começou a se desenvolver, e ela ficou muito conhecida por ter inventado um método, que é a etnografia, que permitiu ao Ocidente, a Europa, no caso, a conhecer regiões que ela não tinha noção que existia, populações que ela não tinha noção que existiam. Como, por exemplo, os trobriandeses, o arquipélago de ilhas ali na Austrália, na Oceania, ou então, às vezes, depois da América Central, lugares onde pessoas que viviam de forma totalmente diferente do que a gente vive hoje. Por exemplo, em cidades, com culturas que a gente tem. Então, lá, é como se a gente, por exemplo, no Mato Grosso, em regiões da Floresta Amazônica, em várias regiões do Brasil, do Xingu, a gente tem povos que nunca tiveram contato com uma pessoa que vive na cidade, da nossa civilização, etc. Né? Nunca tiveram. Então, eles têm costumes e hábitos totalmente diferentes da nossa. A língua é diferente, a forma deles de organizarem a família deles é diferente, deles educarem é diferente, deles
se alimentarem, os gostos, as brincadeiras, os deveres, a noção de infância, de trabalho, tudo é diferente. Né? E o que acontece? Assim houve também na Europa. Na Inglaterra, por exemplo, Malinowski, um dos primeiros grandes, não foi o primeiro, mas um dos grandes etnógrafos que existiam, ele foi viver entre os turubiandeses, e o desafio era, ele falou, vou fazer uma etnografia para tentar mostrar, não o meu olhar sobre como essas pessoas vivem, mas tentar apresentar para as pessoas da minha cultura como que aquela cultura é no olhar deles. Por exemplo, como se eu vou para o Morro dos Macacos, eu não tenho que falar o que eu acho dos moradores do Morro do Macaco, mas tentar mostrar o que os moradores do Morro do Macaco acham sobre aquilo, sobre o lugar deles, sobre a cidade deles, sobre o costume dele, como é que as pessoas vivem, habitam. Geralmente, as pesquisas, essas etnografias, que eram as descrições, então o etnógrafo ele vai para o lugar, descreve como é que é a aldeia, como é que são as casas, como é que são, se existem ruas ou não, como as pessoas moram, os modelos de família, as atividades que as pessoas fazem no seu dia a dia, quais são os seus costumes e suas concepções de vida, e você apresenta, descreve isso, né? As formas de parentesco, de trabalho, as noções apresentam para a sua cultura, para elas olharem. Só que aí, na década de 60, no Brasil, surgiu uma coisa chamada sociologia urbana, estudos sobre a cidade, um trabalho clássico sobre a Cidade de Deus, né? Na década de 60, 70, 80, esses estudos urbanos, um trabalho muito famoso ficou muito famoso até hoje, sobre a Cidade de Deus, e também um trabalho sobre outras favelas, Alice Prado Valadares, onde você apresentou essas regiões que antes eram consideradas inacessíveis, distantes. Lembrando, a universidade ela ainda é muito desigual, mas naquela época, então, nos anos 60, 70, 80, ela era mais ainda. Né? Então, assim, não tinha ninguém praticamente, que estava na universidade que vinha de favela, entendeu? Que quase não existia negro na universidade. Então, as pessoas começaram a fazer sobre o seu distante, né? Aí fizeram sobre essas comunidades, sobre essas favelas, depois surgiram outros trabalhos sobre vários bairros, fazendo etnografias. O que eu quero, tendo dito tudo isso? Eu quero que vocês se iniciem nessa prática etnográfica e científica e apresentem olhares, descrições e pesquisas sobre os bairros onde vocês vivem. Como falou, a Maria Fernanda falou, ela vive em Vila Isabel, o bairro de Vila Isabel, e vive numa localidade específica, que é o Morro dos Macacos. Então, ela vai fazer o quê? Nessa primeira etapa, agora, ela vai ter que apresentar o olhar dela, Maria Fernanda, como uma moradora dessa região. Você vai falar, esse trabalho tem que falar sobre a sua rua onde você habita e o bairro onde você habita. Você vai falar, inicialmente, o seu olhar, o que você vê nesse lugar, o que tem nesse lugar para você, você gosta de morar ali ou não, por que gosta, por que não gosta. Você vai iniciar com o seu olhar. Depois, vocês vão ver o que a gente faz. Você vai ter, aí no segundo bimestre, terceiro, você vai fazer pesquisas bibliográficas. Eu vou dar para vocês, conhecendo cada lugar que vocês vão apresentar, estudos, textos que ajudem você a compreender a história dessa região, história como ela começou a ser habitado, como que ele começou a ser ocupado. Rapidinho, gente, que a campainha deve ser a minha vizinha com as minhas filhas. Calma aí, só um segundo. Sempre tem isso, né? Calma aí. Entra aqui, gente. Se liga pra caramba. Cadê a Alice? Ah, lá vem ela. Eita! Oi, gente. Oi. Fecha a porta. Oi. Ai, todo mundo te vendo, filho. Ai, meu Deus do céu. Pode cair, tá? É minha filha e a minha vizinha, Lara e Marina, com a minha comadre, que está me ajudando aqui. Hã? Tá, ai, meu Deus, já ficou até desconstruído. Enfim, fizeram pergunta, né? Deixa eu olhar aqui. Professor doido, crazy. Gosto muito dessa altura, mas é só entregar, né? Sim, é para entregar. Olha, Letícia vê a verdade, linda. Minha filha é linda.
maravilhosas. Vocês não, é que eu não estou usando mais Instagram, se vocês viam no meu Instagram as fotos da minha filha, que eu era paparazzi, eu. Tinha foto direto. É, Então, assim, agora é para fazer isso. Dúvidas? Podem perguntar. Fazem pergunta das dúvidas, que tem que entregar até semana que vem. Pode ser digitado? Claro, melhor ainda. Professor, Fala. deixa, a Fabiana já perguntou. Fala, Juliana. Professor, quem mora no mesmo bairro? Eu e a Maria Fernanda, a gente mora no mesmo bairro, Vila Isabel. Isso. Você tem o seu olhar sobre a Isabel e a Maria Fernanda tem o olhar dela sobre a Isabel. Aí no Isso final. vai ser interessante. Vai. Eu e a Letícia, a gente mora perto, assim. É bem bacana, a gente vai botar as mesmas coisas. Vai ser Cidade inteiro. alta. Eu acho que a gente vai botar diferente, eu e a Maria Não, Fernanda. é porque bem. Calma aí. Calma aí. Fabiana, você mora onde, Fabiana? Então, né? Cordovil, Vista Alegre, já depende da pessoa que estiver falando. Longe Pacas. É isso que ela tá tentando Com explicar. isso, Juliana. Eu não moro longe. Nossa! Ah, Letícia. Ah, é grande coisa. Quanto tempo foi pra escola, Fabiana? Tu me disse uma vez? Ai, amiga, foi mais de meia hora. Ah, Eu gente. fui pro Tem ônibus. gente que estuda no Júlia que mora em Paquetá e vai para a escola. A gente Que mora. isso? Fala, Letícia. Aí é muita força de vontade. Mas, tipo, depende. De ônibus é 1h30. De carro é meia hora pra chegar na escola. Tipo, não é muito longe. Aí a Tava Letícia. pegar metrô também. Aí, Fabiana e Letícia, como vou para a escola de Uber, entendeu? É só meia hora, mas a Fabiana é 1h30, porque ela vai de ônibus, eu vou de Uber. Que isso, professor? 1h30 é longinho, entendeu? Eu levo meia Professor hora pra plantando chegar até o ponto. discórdia. Ai. Para o entretenimento da família brasileira. É isso aqui, aula de sociologia, entretenimento. Aprender a socializar fofocas. Então, vamos lá, mais dúvidas. Vocês não têm nenhuma dúvida do que é para fazer? Não, pelo que você Professor, falou, eu quero saber como que é para montar o sobre trabalho. bairro que você Como é que é mora, né? montar o trabalho? Vamos lá. Eu falei, tem várias etapas. Nós estamos na primeira etapa. Na segunda etapa, você vai fazer entrevista com moradores antigos que moram aí. Você vai Ah, aí vai ser fácil, pô. mapas. Calma aí, deixa eu explicar. Os alunos de 2019, quando foi a última vez que teve trabalho em campo, os alunos de 2019, da outra escola que eu trabalho, fizeram um grande trabalho muito legal, com mais de 150 descrições de diferentes ruas aqui da área portuária, da Praça Mauá até o Caju. Vários lugares, muitas fotografias, muitas imagens. A gente tinha marcado, inclusive, exposição na UFRJ, na UERJ, na UF, mas aí veio a pandemia e que ferrou tudo, né? Mas a gente chegou a apresentar o trabalho no Instituto José Bonifácio e foi elogiadíssimo, só com o trabalho dos alunos. Então, a ideia Aí é muito grande. Professor, começarem a apresentar na universidade, a conhecer, etc. O legal do Júlio é o seguinte, que existem diferentes regiões da cidade. Por exemplo, Vila Isabel, Vista Alegre, um monte de lugares. Né? Dá para a gente fazer realmente um mapa da cidade. Então, por exemplo, na segunda etapa, você vai entrevistar moradores antigos, pessoas da sua família, vizinhos. mas Terceiro, eu não sei quem mora lá. Hã? Mas como é que eu vou saber quem mora mais tempo ou não? Não é para você encontrar É um só você ir nos velhos. Vai nos velhos que vai mora mais procurar tempo. os velhos. Mas eu nem conheço os velhos de onde eu moro. Mas alguém vai te conhecer. Gente, eu nem falo com os meus vizinhos, então eu não sei nem quem são eles. Você fala Eu com a gostei sua- que eu me safei, Olha só, porque a minha Maria. família é a mais antiga do bairro. Aí, A minha avó também, ela mora aqui mais tempo. Me safei. O meu bisavô construiu a minha casa onde eu moro até hoje. Olha lá, me tu safei mora onde, legal. em Isabel, Juliana? Eu moro na subida pra Jacarepaguá. Tá, então, aí você vai fazer... Eu moro perto. por exemplo, a Marina falou, mas eu não conheço, falo com ninguém, sei lá o quê. Ô, Marina, você mora com seus pais? Moro com a minha mãe. Com a sua mãe. Seus avós moram aí onde você mora? Você mora onde? Eu moro em Botafogo. Em Botafogo. Seus avós moram perto? Não. Não.
Mas a sua mãe mora aí há mais de há algum tempo? Não. Você mora Tá. Foi pra lá junto. Difícil. Tá complicando. Você mora quanto? Você mora quanto tempo em Botafogo, Marina? 18 anos. 18? 8. Eu não sou Pô, tão 8 velha, anos é não. coisa pra caramba. Então é isso aí, 8 anos. Tu vai botar do seu olhar em Botafogo, onde você mora. Botafogo é um bairro que tem o asfalto, tem a favela, tem casa de cômodo. Ele é um bairro que, enfim. Mas como é que eu vou falar com as pessoas Tem velhas? praia. É só ter cara de pau, Meu mano. filho, olha só. Chega na pessoa e Vou botar uma pergunta. foto pra você. Já no grupo dos professores falaram que a Juliana e a Maria Fernanda vivem tomando banho lá, vão juntas de ônibus tomar banho na praia de Botafogo, naquela praia lá do Cucu. Direto tomam banho na praia de Botafogo. Que isso, professor? Eu, hein? Eu só vou pro Leblon, dá licença. Fotografia. Já tem a foto, Juliana e a Maria Fernanda tomando banho na praia de Botafogo. Saiu na Na internet. terra da minha casa também tem uma praia, gente. Juliana, não tá absurdo pensando na é gente, esse? Juliana. Que calúnia. Juliana, viraram paparazzi da gente, Juliana. Viraram pra... Olha que fofoca. Olha só, estamos na Marina, Marina. Então, assim, o que você vai fazer? Você vai fazer isso. Vai entrevistar a sua mãe, conhecer alguém que você vai colocar. Você vai. A Tainá botou. Entrevista? Gente, você acha que pesquisa é feito como? Você faz pesquisa assim, nasce do nada? Google. Google. Não. Google também tem, mas a outra também. Você vai trabalhar com mapas. Quando a gente voltar no Google Maps. a vacina, em agosto, a gente vai para o arquivo da cidade, trabalha com fotografias antigas, coleção do Augusto Malta, fotografias antigas sobre o bairro. Vamos fazer isso. É nessas horas que eu queria as aulas presenciais, porque aí ia ter como, a gente ia fazendo e você ia avaliando, falando se tá bom, se não tá. Então, vocês vão mandando para mim, agora online, vocês vão mandar para mim e eu vou colocando. Tainá falou, eu conheço ninguém daqui não. Tainá, tu mora onde? Ai, meu Deus do céu. Filha, olha só. Aqui tá difícil. Olha lá os alunos lá, todo mundo te olhando. Tainá, minha avó. Olha a cara dessa aqui, lá, a cara dela. É. Vai lá. A mais engraçada é a do Bob Esponja. E Bob Esponja, ouviu? Aí, Fabiana. Aí, Fabiana. ela é Bob Esponja. Você gostou da cara dela? Não. Essa aqui? Tudo bem. Essa é minha filha, Marina. Coisa linda. Sincerona. Vai atrás, filha. Fiquei Tchau. magoada. Dá tchau pra elas, filha. Tchau. Tchau. Ai, gente. Ai, vida. Ufa! Ô, Cristina professor, de Ramos, vai doida. postar esse A minha trabalho. família é de Ramos. Ô, Tainá, a minha avó mora aí. Minha avó é velha. Aí, ó. Tainá, minha filha, Grajaú, pô, bairro projetado, considerado bairro nobre. No Grajaú é fácil, porque no Grajaú só tem velho, então é fácil. Isso é verdade. Velho Mas cachorro. Tainá mora perto da minha avó. Você mora onde no Grajaú, Tainá? Parte da minha família mora toda no Andaraí. Grande. Ih, professor, mora no Andaraí. Na verdade, minha mãe mora no Andaraí. Aonde? No ponto mais alto do Andaraí. Ué, ponto mais alto do Andaraí no morro É do o Andaraí. Borrachinha. Não, é o Borrachinha. É o ponto mais alto do morro do Andaraí. Então. Pô, maneiro. Vai me ajudar. Sua conexão da internet está instável. Minha filha, é isso. Eu tenho internet. A minha internet aqui é... Tainá, aí é borda. Professor, É. A gente pode fazer. Na borda do mato? Na borda do mato. Quarta-feira eu vou lá para tirar foto dos monumentos da antiga Fazenda Morumbi, que antes do Grajaú existir, ele foi fundado em 1913, desculpa. Existiam 3 fazendas. Uma era a Fazenda Morumbi. Existe, inclusive, no final da borda do mato, aquele que dá acesso lá à cachoeira, né? Onde a Tainá conhece a cachoeira, vai lá beijar na boca, Sim, namorar conheço a cachoeira. lá. Juliana. Conhece muito bem. Que isso, professor? Vão pra lá. Estão cismados com a gente. Olha que calúnia. Calúnia. Eu? Caluniasíssima.
É Eu tudo tô contando fofoca. agora. Não, então. Aí ia pra lá. Ai, já tô perdido na minha cabeça. Enfim, tem lá tinha uma fazenda. E lá tem um monumento. Tem as relíquias, né? Enfim. Foi falar que a gente ia pra lá beijar na boca e se perdeu, né? Agora, mais dúvidas sobre o trabalho. Mais dúvidas sobre o trabalho. Eu tenho. Pode fazer Fala, a Mariana. entrevista em vídeo? Botar as Pode, velhas, mas- gravar as velhas? Mas agora, é para fazer a entrevista para agora? Não. Não. Não, se Deus quiser, a gente vai estar no presencial, amém. Agora é para Graças fazer o a quê? Deus. Amém. Agora é para fazer o quê? Trabalho não é pra Falar fazer sobre online. o bairro. Falar sobre o nosso olhar, sobre o nosso bairro e onde a gente vive. Ô, Marina, Isso antes de você morar em Botafogo, você morava onde? Copacabana. Então, você pode fazer. Ah, que burguesa. Professor, entendemos que ela é rica, né, professor? Burguesinha Deus, tá doida? da turma, ela é burguesa. E Marina, olha só como já tá, Marina. Não. Não é nada. Mas peraí, eu não entendi. Esse Copacabana trabalho é pra pra Botafogo. fazer essa semana ou é pra fazer quando voltar presencial? Que eu tô perdida já. Então, agora é a primeira etapa do trabalho. Que é qual? Até terça-feira, que é você apresentar o seu olhar sobre o lugar onde você mora. Sobre a rua que você mora, sobre o bairro que você mora. Quem vai ler o trabalho de todo mundo? Não. O professor vai pegar e aí ele vai dar orientações. Ó, que legal, acho que você pode explorar isso aqui, sei lá o quê. Segundo bimestre, nós vamos trabalhar com buscar fotografias antigas, materiais antigos sobre o lugar, descrever e procurar a parte da história. A segunda etapa é a história. A gente vai procurar moradores antigos, materiais, textos que contêm história desse lugar. O que existia nesse lugar antes, por exemplo, às vezes na nossa rua, onde sei lá, tem uma barbearia, aquilo ali, antes de ser aquela barbearia, era um cinema. Antes de ser aqui, era um mercado. Antes de ter um mercado, nesse onde é o mercado, era um cortiço que viviam 50 famílias, etc. Vai, pode falar quem agora que tá, Maria Fernanda. Ô, professor, pode falar, tipo assim, sei lá, se o nosso bairro é mais tranquilo, se é perigoso, ou se tem algum lado do bairro que é mais perigoso, sei lá, pode falar isso? É o seu olhar sobre o bairro. Porque a gente mora no Rio de Janeiro, né? Assim. O que você gosta de fazer, você botar o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu não gosto desse lugar, não falo com nenhum dos meus vizinhos, não gosto de morar aqui, não gosto de fazer o quê. No final, vai ter que apresentar alguma coisa. Apresentar em que sentido? Ao vivo? Vão apresentar o resultado do trabalho. As fotografias, passagem do texto, obviamente, tudo aquilo que você permite apresentar. É feito em conjunto. A gente vai ter uma oficina de fotografia que eu vou passar 2 amigos meus, fotógrafos, que vão dar uma aula para vocês de como tirar fotos pelo celular, né? Como a gente fazer uma foto bonita, como a gente consegue capturar ângulos, diferentes ângulos, trabalhar com aproximação à distância, trabalhar com zoom, trabalhar com você conseguir olhar na fotografia diferentes espaços, diferentes coisas que acontecem naquela paisagem que podem ser registradas por você. Que geralmente a gente vai lá, olha a pessoa que está na nossa frente e tira foto. Não, a fotografia ela é muito mais do que isso. Só que aí isso aí a gente o quê? A gente vai ser apresentado. Isso tudo online, isso tudo quando retornar, né? A gente em agosto já vai estar com aula presencial. Amém, professor, mas meu aniversário vai trazer boas novas. Vai ser. Então, imagina só. A gente vai se conhecer todo mundo. Aí não vai ser mais Bob Esponja, vai ser a Fabiana. Fabiana vai ter que ir de Bob Esponja no primeiro dia. Eu super apoio essa decisão. É bem melhor. Eu super apoio esse conceito. Eu apoio a Maria Fernanda e de Meninas Poderosas também. Assim, eu só apoio. Eu amo esse conceito. O que é a Tainá? A Tainá tá chorando? Quem é esse desenho aí, triste? É risos, professor, eu Nossa, acho. que sofrimento esse desenho. Que é isso? 3 pontinhos. Ih, meu Deus, não entendi nada. Isla? Achei bonito. Sei lá, professor. Pô, vocês escrevem código? Por isso que vocês escrevem português cheio de erro. Vocês só fazem tudo abreviação. Esse século XXI é terrível. Gente, Bob Esponja e Superpoderosa é bonito. Até o da é legal. Imagina o da Yasmin.
O da Yasmin vai ser O incrível. da Yasmin é incrível. Maravilhoso. Eu gostei do óculos da Emily. A Emily... e a Emily O da Tainá também. Esse óculos, a Tainá não dá pra ver aqui, não tá aparecendo. Não tá. Eu super apoio a Tainá de anime. Eu acho que isso é anime, né, gente? Eu acho, assim, muito cool, muito teen, uma coisa bem maneira. Todo mundo fantasiado. A imagem de vocês é legal. Olha o olhar da Letícia, sério, observando a gente, tipo assim. Poxa, professor, logo no meu primeiro ano de ensino médio que eu achei que ia dançar na festa junina, entendeu? Tô revoltada. Você vai dançar Também acho. Quem sabe na festa agostina. No meu primeiro ano, eu tava pronta pra viver um amor de metrô. Não tem aula presencial. Que isso, gente? Isso. Tava Gente, prontinha vocês pra viver a estão passando do nível fanfic de do ilusão. ônibus. No outro metrô. Eu tava nunca prontinha mais pra vi. viver a fanfic do ônibus, entendeu? De encontrar aquele garoto no ônibus. Vocês estão muito iludidas. Vocês estão iludida. Eu e a Juliana tem que dar aula pra vocês, na moral. Isso não tá dando certo, tá vendo? Não estão fazendo nosso trabalho direito. Elas são iludidas demais. Tem que ser mais com a gente. Fica quietinho, tá muito iludida. Fica Já quietinho, pensou? também. Amor de metrô, a gente voltando juntinho pra Pavuna, estação linha 2, Pavuna, 5h30, 5h40. Meu Deus, Aí, todo mundo apertado. Eu olhei para aquela pessoa, ela olhou para mim, aí entrou... Olhei para aquele cara suado. Ai, credo. Aí quando eu tava perto de Amor mim... à primeira vista, gente. Aí veio 40 pessoas atrás de mim, me empurraram para dentro do vagão, aí eu me espremi. Amor estranho esse de vocês. Aí naquele momento eu apertado conheci todo Gente, professor fanfiqueiro. Melhor aula. A melhor aula. Porque isso foi uma besteira, né? Vamos lá, aí, enfim. Trabalho acabou, né? Encerrou, né? Tudo Você claro, vai então? postar o trabalho no Classroom? Como assim? Você vai colocar a aba lá só pra gente entregar? Já coloquei. Atividades. Eu não vi, perdão. E aí podem botar dúvidas. Vou trazer exemplos, vou trazer coisas, exemplos de trabalhos, exemplos de pesquisa. Vou botar Então um vídeo... agora é só para entregar o meu ponto de vista do bairro. O seu olhar como moradora. Tá. Tanto da sua rua como do seu bairro. O que tem de legal, o que tem de chato, você gosta? Eu posso fazer em qualquer formato? Pode botar para fora, tem que escrever. Agora, olha só, trabalho com cartolina de brincadeira, tá? Tá não, bom. faz um negócio sério. Pode ser 5? Não, tipo assim, em forma de mapa mental, pode? Quê? Em forma de mapa mental. Em forma de mapa mental? Assim, vem o nome grande no meio, onde eu moro, aí eu vou botar, não sei o que eu vou botar, porque eu não sei exatamente onde eu moro. Ilustrado, professor, trabalho ilustrado. Tipo isso. Claro. Gente, tudo isso é maravilhoso, pode colocar. Eu falo e ouço a minha voz. Eu posso ir pela mente da minha avó ou eu tenho que pesquisar no Google exatamente onde eu moro? Assim, eu moro na divisa Cordovil e Vista Alegre. Mas Cordovil tem a cidade alta, que é a favela. Eu não moro na favela, eu moro na área nobre de Cordovil. Olha ela, que faz a questão de me destacar. Olha, faz questão de... Fabiana. Não moro na favela, não sei quem é aquele pessoal. Olha que essa Fabiana. Fabiana. Eu moro perto do shopping, do McDonald's. Tem loteria perto, tem várias coisas perto, assim. E olha só. Fabiana, eu não vou te dizer Porque nada. ela mora perto do McDonald's, né, professor? Mas eu não tenho ela não come aqueles podrão de rua, professor. Ela só come McDonald's. Ela não come os podrão. Burguesa de Cordovil. Tô triste, tá? Nenhuma casquinha aquele McDonald's me deu, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Mas você não mora na favela, querida. Você é nobre, querida. Área nobre. Tem muita coisa nobre. Filha. Pô, filha, eu tô falando aqui. Que sem TikTok nenhuma. Vai pra lá, cadê a... Bota aí. Enfim, gente, alguma dúvida? A partir daí, eu nem falei sobre o Marx. Agora vai ficar... Vou mandar pelo vídeo de quinta-feira. Karl Marx, professor? É o que a gente vai falar. Gostei. A gente vai falar agora, era o final. Dá tempo ainda? Será que dá pra pegar? Dá tempo. Rapidinho? Então, olha só. Vamos para a gente poder já encaminhar. Então, o trabalho está resolvido. Falamos sobre o trabalho tudo.
A gente viu na semana passada um dos sociólogos clássicos, Emílio Durkheim, e agora vamos falar rapidamente, brevemente, sobre o outro, né, que é o sociólogo clássico chamado Karl Marx. A Fabiana já usou até um termo que utiliza muito, muito importante no pensamento dele, que são as classes sociais. No caso aí, ela falou a burguesia. O que acontece? A gente viu resumão rápido. Vou passar um trabalhinho também. A nota vai ser um trabalhinho pequenininho sobre essas questões. Moleza, muito moleza. Que é o seguinte, a gente viu com o Durkheim, que para o Durkheim, o indivíduo não está acima da sociedade. Quer dizer, a gente não vive isolado no mundo, acabou. Não, a gente, inclusive a sociedade, ela é exterior ao indivíduo, quer dizer, ela existe independente da nossa existência. Antes da gente nascer, se a gente nascer, ela já estaria existindo. Ela está acima de nós, quer dizer, as coisas que elas fazem têm muito mais força do que eu, indivíduo, faço. E ela tem um poder coercitivo de coagir a gente, nossas visões, nossos olhares, nossas opiniões. Então, às vezes, por exemplo, a gente vê o que ele chama de realização do fato social. Por exemplo, você tem uma vontade de se vestir de uma forma, de ser de uma forma, de amar de uma forma, e você não faz, você não se realiza assim, porque se sente constrangido pelo controle externo, pelo olhar externo, etc. A gente, às vezes, por exemplo, a gente tem instituições sociais que elas existem e que são exemplos de eficácia desse fato social. Por exemplo, a família exerce um controle sobre as nossas consciências, sobre os nossos pensamentos, moldam a nossa forma, família, religião, escola, etc. A moral, por exemplo, trazem a moral coletiva. O que é moral coletiva? Moral que é comum à nossa sociedade. Como, por exemplo, não roubarás, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, diz lá, está toda na Bíblia. Essa aí tudo passa o quê? Para a gente. Então você não vê... Não cobiçarás, senão careca ficarás. Eita! Então você... A Fabiana já quer falar. Vai, Fabiana, fala. Juliana e Fabiana. Mas não sou eu, Juliana. É porque você falou de negócio. Que parece Nossa, e eu quis fazer uma pergunta. Porque eu queria saber se a gente vai ter ou não vai ter aula de religião. Porque até agora ninguém falou nada. Não sei. Em espanhol, né? Não sei. Mas eu acho que o espanhol tá esperando terminar o primeiro bimestre de 9º ano que a gente tá fazendo pra fazer a aula. Eu acho que é isso. Ah, tá. Então, aí vamos lá. Eu tenho a impressão que o professor me ama, porque a Juliana levanta a mão e manda eu falar. Não, no meu computador aparece o tempo inteiro aquela mãozinha do seu lado. Eu acho que é porque a Juliana levanta e a mãozinha vai pro lado do seu microfone. Levanta a mão aí, Juliana. Aperta o botão de levantar a mão. Então é isso. Aqui na minha tela, a mãozinha aparece para a Fabiana. Olha que doideira. Ela vai no final, do lado do computador. Tá vendo, Fabiana? A gente é interligada, cara. Não, é amor, é paixão. Não, sabe o que tá aparecendo? Que a sua mão fica alisando a Fabiana. A sua mão tá em cima. É amor, professor. Isso é amor. Eu não sei. Vocês têm que resolver essa história. Então, vamos lá. Continuando. Você só gosta da parte de fofoca. Fico impressionado. Olha só, vamos lá. Aí, então, assim, o que é isso? Foi a visão do Durkheim. Então, por exemplo, a gente está numa época de... Pô, caramba, filha. Pô, quando a gente está numa época... A gente está numa época de imensa... Não tá funcionando, não tá funcionando. Não tá, filha. Aqui, ó. Tô botando aqui, não tá indo, ó. Então, vamos usar seu celular. Tá doido, nem pensar. Aqui, ó. Já voltou, vai. Já voltou, vai. Aí o que acontece? Aí você, por exemplo, numa visão do Durkheim, se a gente tem taxas muito altas de crime, tá cheio de muita criminalidade no Brasil, isso para ele é porque a gente está no estado de anomia. As instituições sociais que servem para moldar a consciência dos indivíduos não estão funcionando. E a sociedade não está em aquele equilíbrio. Tu vê, para ele, como funcionalista, cada um tem uma função. Cada um exerce uma função, cada parte faz uma função e o todo funciona. Para o Marx, é bem diferente. Para o Marx,
a sociedade não é um todo. Ela é um todo, mas ela não é um todo uniforme. Porque, assim como o Durkheim, ele acha que a gente não vive, nós não somos indivíduos isolados. Mas também nós não somos isolados, mas também nós não somos todo mundo uniformizado. Por quê? Quando a gente nasce, a sociedade já existe, e você não nasce e faz aquilo que você quer. Porque você nasce não só numa sociedade específica, você nasce em classes sociais dentro dessa sociedade. Por exemplo, se você nasce, quando você nasce, se seus pais, seu pai, por exemplo, ele é pedreiro, ajudante de pedreiro, trabalha na construção de uma empresa, uma firma que trabalha com construções, ele vai lá, constrói vários prédios, trabalha construindo lá, trabalha lá, botando cimento por cimento, tijolo, botando a massa, sei lá o que, ele trabalha aquilo, e você vai ter as possibilidades que o emprego do seu pai, da sua mãe te dão. Então, você e o seu pai e a sua mãe, eles fazem parte de uma classe social. Você vai fazer parte daquela classe social ali. Então, por exemplo, eu quero ir para a Disney, pai. Tá, mas o seu pai trabalha, apesar de ele trabalhar o dia inteiro, desde sempre, desde que ele tem 12 anos de idade, ele não consegue te dar aquilo, porque aquilo não é uma possibilidade. Então, no mundo não existe só nossas vontades. E para isso é uma questão que o Marx vai colocar. Nós vivemos numa sociedade que ela é dividida e moldada pelas classes sociais. Então, as classes sociais elas são muito diferentes. Na visão do Marx, quando o Durkheim ele falava da divisão social do trabalho, o que era isso? A sociedade se divide para produzir. Não para produzir a roupa, produzir comida, produzir os prédios, produzir, criar as coisas. Ela se divide. Para o Durkheim, a divisão social do trabalho, tal como ela existe no capitalismo, ela é boa. Cada um tem uma função e tem um papel. Para o Marx, não. Ela mostra que a gente vive extremas desigualdades, diferenças, e essas desigualdades geram conflitos, violências, várias questões. Então, para o Marx, por exemplo, qual é o problema? O problema é o seguinte, o trabalhador, na visão dele, ele é extremamente injustiçado, porque é o trabalhador que produz tudo. O exemplo do pedreiro. Ele vai lá, o cara vai lá, faz aquela escola cara, lá no Leblon, ela vai lá, ele construiu aquela escola, foi lá todo dia, trabalhava de domingo a domingo, hora extra, sei lá o que, fazendo, um sábado quente, o pessoal na praia, ele lá trabalhando, às vezes tendo que levar o filho junto com ele para a obra, ele trabalha, no final ganha o salário mínimo. O filho dele pode estar naquela escola? Não. O filho dele pode morar naquele prédio com a família dele, que ele construiu? Não. Quem é que ganha o lucro? Aquela empresa, né? A empresa para que ele trabalha, que vende o trabalho dele como pedreiro, e a dona, aquela empresa imobiliária que contrata essa empresa, que vende cada apartamento ali por R$1 milhão. Então, as empresas, né, lucram milhões, bilhões de reais, e ele ganhando um salário mínimo. Ele ganhando um pouquinho. Ele ganhando uma coisa. Tudo. Pô, filho, Passa o vídeo. Não quero nada. Olha, tá vendo, né? Tá complicado. Tá coisa. Espera só um pouquinho que eu tô acabando. Vai lá, pega o seu caderninho lá de TV. Vai lá. Ai, gente. Ai. Então, o que acontece? O que o Marx está falando? Que o trabalhador, ele cria tudo. Por exemplo, os metalúrgicos estão lá numa indústria, trabalham numa fábrica produzindo carro. O cara tá fazendo um monte de carro. Ele ganha um carro, ele ganha 2 salários mínimos, 3 salários mínimos no máximo. Enquanto cada carro é vendido por um valor altíssimo, né? Às vezes, 70 mil reais, 60 mil reais e mais ele vende um carro, enquanto as pessoas que produzem aquele carro ganham 1.500, 2.000 reais. Então, o que ele está falando? Que o trabalhador é que produz tudo. Só que toda a riqueza que o trabalhador produz, a riqueza não volta para ele. A riqueza, na verdade, fica com o dono, com o patrão. A riqueza não fica com ele. Então, ele fala que isso gera o quê? Muitos problemas. Isso por quê? Que ele acha que fosse um roubo. Ele fala que o que acontece? Existem classes. Esse trabalhador ele vai chamar de proletariado, com aquelas pessoas que não são... Os pais não têm
propriedade, não tem foto, não tem fazenda, não tem empresa. É o cara que tem que correr tudo. Prole é o quê? Proletariado, aquele que não tem nada além da sua prole, não tem nada além dos seus filhos. Então, se você não é dono, você não é dono de empresa, você tem que vender a sua força de trabalho. E vende para quem? Para o burguês. Quem é o burguês? O proprietário dos meios de produção. Aquele que tem as propriedades e exploram as pessoas que não têm, que vão trabalhar para lá. Enfim, fala, Maria Fernanda. O pensamento de Karl Marx simplesmente prega a igualdade social, o que deveria ser igual para todos, que acaba se dividindo e tornando uma desigualdade social. Ele vê e prega como se fosse para ser uma igualdade social, como se tivesse que ser assim. Então, no olhar dele, a gente está falando aqui o olhar do Marx, né? Eu estou falando do meu olhar. No olhar dele, o indivíduo, quem cria, a sociedade que cria isso. O indivíduo ele pode transformar isso, mas não sozinho, para ele coletivamente. Por exemplo, ele dá o exemplo das revoluções. Assim como a Revolução Francesa acabou com o feudalismo, ele vai falar que a gente pode ter uma revolução social, que uma sociedade sem patrões, onde só de trabalhadores. Isso é a visão dele que a gente vai desenvolver ao longo do ano, ainda tem a visão do Weber. A visão do Durkheim é totalmente diferente. Para o Durkheim, a divisão social do trabalho, tal como ela existe hoje, né, onde cada um tem uma função, diferentes funções, tem diferentes remunerações, ela é positiva, que ela traz ordem e equilíbrio. Para o Marx, ela é negativa, ela não traz ordem e equilíbrio. Ela traz desigualdade, diferença, conflito, porque as classes não são iguais, são diferentes, e há injustiça. Enfim, deu para entender um pouquinho, resumindo o que eu estou falando? Gente? Deu. Sim, professor. Já estamos 2h30. Sim. Bom, acho que por hoje é só, né? Tá ok, gente? Podemos fechar? Sim, podemos. Sim, podemos. Aguardo Sim. os trabalhos maravilhosos de vocês, tá? Vocês vão me entregar até Tá. terça-feira. Podem ir fazendo e me entregando. Eu quero uma coisa bonita, um relato pessoal, tá? Ok. Gente, boa semana para Tá todo bom, mundo. professor. Muito bom estar com vocês. Ok. Vamos falando, tá? Tchau, gente. Tchau. Tá bom. Tchau, professor. Tchau.